No último plantão aconteceu algo interessante. O colega, a gente foi fazer um comando em frente ao posto, né? Parar alguns veículos ali, tava somente nós dois. E o colega parou uma motocicleta. E o condutor ali, ele não era habilitado, ou seja, ele estava conduzindo sem habilitação. O colega orientou o cidadão lá a procurar um condutor habilitado, ligar para um amigo para levar o veículo, porque não poderia sair dali se a pessoa não fosse habilitada, né? Tá, ele foi lá, ligou para um amigo lá e o amigo apareceu para levar a motocicleta. E tudo bem, foi feitas as autuações ali, a parte administrativa e foi liberado o veículo para um condutor habilitado. E isso era mais ou menos 3 horas da tarde, mais ou menos 15 horas, que aconteceu essa abordagem e essa autuação. Aí beleza. Depois, mais à noite, a gente foi fazer um outro comando ali em frente também. E o colega para o veículo, uma motocicleta, e adivinha quem estava naquela mesma motocicleta que ele tinha abordado mais cedo? Aquele mesmo cidadão, né, que não era habilitado, ou seja, continuando fazendo a mesma coisa, né? Ou seja, o colega parou lá, o veículo às 15 horas e tal, tava um clima bom, um dia bacana, né, para trabalhar. E aquele cidadão lá foi, só que tinha um agravante. Dessa vez, na verdade, ele tinha ingerido bebida alcoólica, né? Então, assim, não era habilitado e ainda não estava embriagado, mas ele cabia a autuação, né? Porque ele tinha ingerido bebida alcoólica. E eu tô falando isso por quê? Porque aquele cidadão ali perdeu, de certa forma, né, uma oportunidade que a própria legislação dá, né? Da pessoa arrumar, solucionar aquele problema, mas não continuar cometendo, né? Então, assim, ele perdeu a oportunidade e acabou que o veículo dele foi para o pátio, né? Normal, porque senão se entregasse para ele de novo, com certeza ele ia pegar aquele veículo de novo e agora ele estava embriagado, tinha bebido, né? Então, assim, bem complicado a situação. Ele perdeu a oportunidade. E às vezes acontece isso com a gente, né? A vida nos dá muitas oportunidades. Só que muitas vezes nós não sabemos aproveitar essas oportunidades. E eu quero te mostrar algo, essa oportunidade de certa forma muito rara, que você pode aproveitar. Você pode aproveitar agora e se atentar a essa oportunidade, a essa situação, que é a Polícia Legislativa Federal. Polícia Legislativa Federal está com concurso aí para sair em janeiro, né? Já autorizado. Uma década sem edital até hoje, o concurso de policial legislativo federal voltou. Você já ouviu falar da Polícia Legislativa Federal? É muito comum a gente ouvir falar, que aparece muito na mídia. A gente vê atuando ali a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, as polícias militares, até mesmo a Polícia Civil. A gente vê essa atuação dessas polícias na mídia, até em relação ao concurso, né? Se fala muito, vai ter concurso da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal e tal. Teve concurso da Polícia Federal há pouco tempo. E a gente conhece bastante essas polícias, mas algumas polícias a gente não conhece. A Polícia Legislativa, não só federal, eu acho que está até aberta aqui no estado, ou já fechou, mas abriu o edital da Polícia Legislativa, da Assembleia Legislativa de Vitória. Então, assim, essas casas legislativas, elas também têm a sua polícia, né? Muitas vezes essa polícia era exercida no passado pela polícia militar, né? A polícia militar assumia, né, com cargos de confiança, mas essas polícias estão todas surgindo e se especializando. Por exemplo, a polícia penal, as penitenciárias
de certa forma administrada pela polícia militar, né? Eram cargos de confiança. E agora não. Agora estão surgindo vários tipos de polícia, né? Polícia do Poder Judiciário, Judiciário que fica ali, né, apoiando o juiz e tal. Então, assim, os tribunais e tudo mais, né? Tá surgindo muita oportunidade diferente dessa aí, que é corriqueira. E você pode aproveitar uma dessas oportunidades. Existem várias oportunidades aí, né? Agora, vamos falar um pouquinho dessa polícia, para você entender como funciona essa polícia e por que ela é uma oportunidade e talvez seja, se não é a melhor, é uma das melhores oportunidades em questão de polícia em âmbito Brasil, né? Em âmbito nacional. Vamos lá, vamos conhecer um pouco, né? Por que este concurso é imperdível? Só quais são as características desse concurso que o deixa, assim, de fato, o torna como uma das melhores, como eu disse, ou a melhor oportunidade em área policial, né? Primeira coisa, né? 10 anos de espera. Ou seja, esse concurso, tanto o concurso da Polícia Legislativa Federal, que é a Polícia da Câmara, como o concurso da Polícia Legislativa do Senado, eles aparecem de tempo em tempo. Eles não são comuns assim ter, sei lá, de 2 anos, de 3 anos, como é o caso da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, né? Acontece de 3, 4 anos aí, não. Esse aí demora um pouco mais para chegar, né? Mas ele sempre chega, né? Sempre chega e chegou agora. Chegou agora. Olha, estão falando agora, as pessoas, agora esse concurso, ele foi autorizado semana passada, salvo engano. E então, assim, agora que tá falando, mas para sair o edital lá para janeiro. Então, assim, daqui até janeiro tem os outubro, novembro, dezembro. Aí depois de janeiro sai o edital, mais os 2 meses, 3 meses, ou seja, de 6 a 7 meses para você se preparar para esse concurso público. E olha só, o atrativo maior, o atrativo não são só esses, é o salário. O salário é muito grande. O salário líquido aí da polícia do Senado, da polícia, aliás, do Senado não, da Polícia Legislativa Federal, gira em torno líquido aí de 20 mil a 29 mil reais, vários benefícios. Deixa eu mostrar a tabela aqui, ó. Você pode vir aqui, eu vou colocar o link aqui do site. Você pode acessar, né, para conhecer um pouco mais. Eu coloquei essa tabela aqui, ó. Salário do policial legislativo federal, né? Aqui, ó. Tem classe A, classe B, classe especial e classe especial padrão 9 e 10, né? Então começa bruto aí, né? Na casa de quase 20 mil reais, chegando a quase 30 mil reais, né? Esse aqui, com benefício, fica líquido mais de 20 mil reais, né? Um salário muito bom, né? Por exemplo, é maior do que o salário da Polícia Rodoviária Federal, é maior do que o salário da Polícia Federal, né? E a progressão ali, você viu que tem 7 níveis, né? Eu não sei exatamente como se muda de um nível para o outro, mas são poucos níveis. Na Polícia Rodoviária, por exemplo, são 17 níveis para você chegar até o topo, né? Então ali você chega mais rápido, né? E já começa com um salário considerável, né? De 20 mil reais. Então, assim, é uma baita de uma oportunidade, né? É algo assim, de fato, excepcional. Muito bom mesmo. E vamos lá, mas o que que ele tem, né? Ó, benefício, tem auxílio de saúde, plano de carreira, ou seja, o salário às vezes não fala, o edital não fala de todos os benefícios, eu falo do salário lá, do subsídio às vezes, mas não fala de todos os benefícios. Na Polícia Rodoviária, por exemplo, tem o ticket de alimentação que é 1.000 reais, né? Nós temos também o auxílio transporte, você tem o auxílio pré-escola, se tiver filho, o auxílio plano de saúde. Então, assim, tem muitas outras coisas que são incluídos aí que te faz, que te eleva o seu salário para um nível maior, né? Com esses benefícios. Tem diárias também, né? Tem esses cargos fazem muitas missões, né? Porque ele tem lá, uma das funções é fazer a segurança dos deputados, alguns cargos lá específicos,
E você tem que sair, né, às vezes do estado para fazer essa segurança, e isso você ganha diária, né? Eu não sei quanto que é a diária, mas deve ser mais de R$ 500 com certeza. Mas imagina, 10 dias de diária são R$ 10.000. Não, 10 dias diários dá R$ 5.000, se fosse R$ 500, mais ou menos, né? Tá. Como é que vai ser? Ó, 45 cargos vagos, mais 90 aposentadorias previstas. Então, assim, você tem uma quantidade de cargo, né? E uma quantidade de aposentadorias aqui. Então, deve abrir mais ou menos de vaga umas 130, 140 vagas que vão ser abertos lá para janeiro. Mas a gente só vai saber com certeza quando chegar, né? E nós temos aqui nomeação além do edital. Ó, o Senado, assim, o concurso que teve mais parecido com a Polícia Legislativa Federal é o concurso do Senado, né? Da Polícia do Senado, a Polícia Legislativa do Senado, que foi em 2022. Pra você ter ideia, eram previstos 7 vagas e foram chamadas 150 pessoas, né? No último concurso da Câmara, eram 60 vagas e foram chamados 133 pessoas, né? Então, assim, aqui se chamou muito mais que o dobro, né? Uma coisa assim absurda. E aqui se chamou mais do que o dobro, né? Aqui foi em 2014. 2014 foi o último concurso, ou seja, tem muito mais, tem mais de 11 anos que não se tem concurso aí da Câmara, né? Da Polícia Legislativa Federal. E nós temos a validade de 4 anos, ou seja, em 4 anos muita gente vai ser chamada. Eu acredito aí que está falando num concurso para ser chamado mais de 300, 350 pessoas. É muita gente, tá? É muita gente. É muita gente mesmo para um cargo com um salário desse, né? Porque o que você vai fazer? Você vai fazer a segurança ali da Câmara dos Deputados, ali, né? Das autoridades ali e tal. E você vai conhecer um pouco mais daqui a pouco, né? Lotação em Brasília. Eu já trabalhei algumas vezes em Brasília, convocado, né? Eu já fiquei em missões de 30 dias, 15 dias, 20 dias, por algumas vezes em Brasília. Eu fiquei num bairro chamado Guará, né? E eu conheci um pouquinho de Brasília, e Brasília é muito bacana. Brasília tem, assim, eu moro na Serra, aqui no Espírito Santo, e eu moro num condomínio de casa. E um dos motivos de morar em condomínio de casa é a questão da segurança, né? Hoje em dia está muito violento. E em Brasília eu não tinha essa sensação de insegurança que eu tenho aqui no meu estado, no Espírito Santo, né? Eu não sei como é a sua cidade aí, de onde você está me assistindo, mas o Brasil é muito violento. E Brasília não, né? Brasília é muito organizado, sabe? Questão de trânsito, tem metrô, você vai de um canto para o outro rapidinho, né? Então, assim, é uma cidade boa para se morar. Boa para se morar, e tem o aeroporto, né? Você não vai ficar tão distante da sua família. Você, assim, todo voo passa por Brasília, né? Brasília é o centro de muita coisa. Então, você vai estar aí com os seus familiares na frequência que você desejar, né? Final de semana e tal. E é isso aqui, ó, expediente ou plantão de 24 por 72. Se você trabalha por plantão de 24 por 72, você consegue ali visitar mais a sua família, né? Porque você trabalha um dia, folga 3 dias, entendeu? E se for igual a Polícia Rodoviária, provavelmente tem meses que você tem uma semana de folga, porque quando cai 8 plantões, eles precisam te dar uma folga, então você acaba ficando uma semana em casa, né? Então, assim, dá pra você ficar mais próximo da sua família, dos seus filhos, né? Porque concurso público são muitos os benefícios, né? Você tem não só a estabilidade, você tem o salário ali, mas você tem tempo, né? Os cargos de polícia, praticamente todos eles te dão uma condição de escala. E normalmente o mínimo aí é 24 por 72, né? E 24 por 72 é praticamente você trabalhar um dia e folgar 3 dias, né? Então você tem, enquanto todo mundo está trabalhando, você está lá na sua folga, né? E quando você pega uma escala, você faz aí como se fosse 3 dias administrativos, né? 8 horas, né? Então isso dá uma condição muito bacana, né? Num dos cargos policiais. E sem idade, né? Assim, as pessoas imaginam, e tal, tem idade para entrar. Não, não tem idade.
Esse pensamento vem muito das polícias militares, né? A polícia militar e a guarda municipal, algumas guardas municipais, elas olham a questão de idade, normalmente são 28 anos, né? Se você não passou no concurso da polícia militar para praça ou para oficial, para soldado ou para capitão e tal, assim, você não passou até os 28 anos, não tem como fazer mais, né? Bombeiro também militar é da mesma forma. As carreiras militares são assim, e algumas guardas municipais também são assim, né? Mas a grande maioria dos cargos de polícia, o que você tem que fazer o TAF, você passou no TAF, e o TAF aqui é bem tranquilo para se fazer, né? Não tem altura mínima, e tal, eu sou baixinho, eu sou baixinha, né? E isso é algum problema? Não, não tem problema nenhum, nenhum concurso aí exige a questão da altura, né? Promessa desses cargos de polícia civil, né? Nível superior em qualquer área, né? Qualquer área que você é formado, você pode fazer esse cargo aí da Polícia Legislativa Federal, né? E tem que ter também CNH, categoria B, né? Então, assim, são os requisitos que você precisa, né? Basicamente, os requisitos são esses. Então, mas onde surgiu essa polícia, né? De onde vem essa polícia? Qual a natureza dela, a história dela? A gente vai passar um pouquinho sobre isso agora, né? História e natureza da Polícia Legislativa Federal. O que faz essa Polícia Legislativa, né? Vamos lá. Ela foi fundada em 1967, né? Hoje tem o status de Departamento Polícia Legislativa Federal, né? DEPOL. Então, é uma polícia relativamente recente, né? Se for comparado. É porque, assim, antes, a polícia militar, eu não sei a história exatamente aí de Polícia de Brasília, até porque Brasília foi construído depois, né? Mas, então, surgiu lá, ali para fazer a segurança tanto do Senado, né, como da Câmara dos Deputados ali, né? Então ela surgiu, mas as polícias, esses policiamentos, né? A polícia militar assumia muita coisa. E agora não, né? Agora as polícias estão se especializando e isso é muito bom para você, né? Que não quer ser policial militar, mas gostaria de trabalhar, né? Numa Assembleia Legislativa, num tribunal, né? E tá tendo polícia para tudo agora, né? Vamos lá, né? Base legal. Ela tá lá prevista na Constituição, no artigo 51, no inciso 4º, né? E na Resolução 18 de 2003, que é o regime interno da Câmara. Se você entrar no site aqui, eu tentei, vamos ver se vai dar. Aqui, ó, tem um link que leva para essa resolução, né? Pra você conhecer, só que tá dando essa falha aqui, ó. Tá dando essa falha. Essa resolução é uma resolução pequena, você pode entrar aqui, vai clicar e é um problema no site mesmo, por enquanto, né? Talvez, por ser novidade, todo mundo tá entrando, né? Aí, a excesso de pessoas na página, acaba que o site ele cai, né? Mas, você clicando aqui, essa resolução vai falar das atribuições, né? Do carro, o que faz um policial legislativo federal, né? Ó, basicamente ele faz segurança, né, o policiamento ostensivo, a segurança da Câmara dos Deputados e a segurança das autoridades ali, né? E algumas autoridades específicas. Ali ele faz segurança mesmo, como se fosse segurança mais direta, mais constante, né? Daí que vem as diárias, as viagens, né? Porque as pessoas viajam muito e precisam da segurança delas lá, né? Do lado. Então, tem essa questão aí, né? E a resolução fala exatamente o que faz, né? Então entra lá, pode entrar aqui, ó, entra aqui, clica que vai funcionar, tá? Tá, vamos lá, vamos ver outra coisa. Natureza, né? Exerce ciclo completo de polícia, né? Polícia ostensiva, polícia judiciária e polícia administrativa. Pra você entender isso aí, é bom, se você quer ser polícia, é bom você entender como as polícias funcionam no Brasil. Como é que funciona a questão do policiamento? Nós temos basicamente dois tipos de polícia principais. Nós temos a polícia ostensiva, também chamada de preventiva, e nós temos a polícia judiciária, e é chamadamente repressiva, né? Então, assim, a polícia ostensiva preventiva é aquela polícia que existe para evitar que ocorra um crime, ou para que esse crime
se for para ocorrer, que seja num volume pequeno, né? Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal, nós estamos falando de polícia ostensiva preventiva, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva preventiva, a Guarda Municipal também é uma polícia ostensiva preventiva. Ou seja, quando alguém quer traficar, por exemplo, transitar na rodovia com algo que seja ilegal, ela vai pensar duas vezes, porque ela vai imaginar, poxa, eu posso ser abordado por uma polícia e eu estou cheio de drogas, né? Então, assim, de certa forma, ela existe para prevenir, né? Para que o crime não ocorra. Ou tá uma situação para você entender como isso funciona, né? Um dia eu estava fazendo uma abordagem, parei um caminhão baú. E nesse caminhão baú, quando eu abri a cabine, pra você ter ideia, quando abriu a cabine, imagina você tá fazendo uma fiscalização, você abre a cabine no veículo e cai maconha, né? Esse maconha, cheio de maconha na cabine e no baú cheio de maconha também, né? Aquela coisa bem, bem assim, no volume muito grande, né? E não funcionou, né? Que nem sempre a polícia militar, a polícia rodoviária e a guarda municipal aí, ela consegue prevenir a ocorrência de um crime. Nem sempre isso acontece. Então, o que eu faço? Quando eu me deparo com um crime, qualquer tipo de crime, um crime de homicídio, um crime de lesão corporal no trânsito, né, culposo, homicídio culposo no trânsito, ou qualquer tipo de crime, eu vou criar um inquérito ali, eu vou investigar esse crime, não. A polícia rodoviária, ela se deparando com essa situação, ela leva para uma outra polícia, que é a Polícia Civil ou Polícia Federal, dependendo da situação. Então, assim, a gente não faz todo o ciclo, né, de apuração do crime, ou eu não posso deter aquela pessoa ali na delegacia da Polícia Rodoviária Federal, não, eu tenho que levar para uma polícia especializada, né, uma polícia preparada para isso, que vai ter o perito, vai ter lá vários agentes, vai ter o delegado, que é a Polícia Civil. Então eu pego aquela situação e levo para a Polícia Civil, que vai se criar um inquérito, vai saber, será que aquela droga daquele caminhão é droga mesmo? Aí ele faz lá, pega um tanto, coloca no reagente, o reagente químico vira, não, aqui realmente é cocaína, por exemplo, ou é maconha, e vai ser investigado o crime ali. Eu não faço o ciclo completo, né? Ou seja, eu pego a situação e levo para uma outra polícia, que é a polícia judiciária e é repressiva. Por quê? Porque ali vai se criar um inquérito, vai virar uma ação penal que vai para o Ministério Público e também para o juiz ou quem interessa, né? Para os advogados ali para ver quais os direitos, em que situação aquilo aconteceu, se aquela pessoa mesmo, né, é culpado ou não, ou seja, vai se criar toda uma situação ali. Então, assim, agora, na Polícia Legislativa Federal, isso é diferente. Vamos supor, porque ela faz o ciclo completo. Ela vê num crime, vamos supor que ela tá lá na Câmara dos Deputados, aí uma pessoa ofende outra pessoa, né? Ou seja, ela comete um crime de injúria, de calúnia, por exemplo. Ela não vai pegar essa situação e vai levar para a Polícia Civil, não. Ela mesma ela vai resolver a situação ali, ela vai criar um inquérito, ela vai fazer investigação e tudo será resolvido naquele mesmo ambiente ali, né? Na mesma polícia. Por isso que se fala uma polícia de ciclo completo. Ela tem a questão da ostensiva, de ser judiciária e também de ser administrativa, que ela se auto-administra, né? A Polícia Militar também é administrativa, de certa forma, a Polícia Rodoviária e todas as outras, né? Mas a Polícia Legislativa Federal, ela faz todo o ciclo. São todos os crimes? Não, né? O STF já decidiu em relação a um caso na Lava Jato que não são todos os crimes, né? São crimes, se tiver um crime de repercussão federal, a Polícia Legislativa Federal não tem estrutura de ter perito, de ter o aparato que tem a Polícia Federal ou a Polícia Civil, né? Então não são todos os crimes, mas nos crimes de menos repercussão, tudo se dá naquele mesmo ambiente, né?
Tá, então passando por isso aí, vamos falar, ó, carreira única da Polícia Legislativa Federal. E isso é bem bacana, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso. Por exemplo, a Polícia Militar. Nós temos várias carreiras. Nós temos várias portas de entrada. Nós temos o oficial, é uma porta de entrada. O praça é uma outra porta de entrada. A Polícia Federal, nós temos o cargo de delegado, nós temos o cargo de perito, nós temos o cargo de agente, nós temos o cargo de escrivão, nós temos o cargo de papiloscopista, nós temos o cargo administrativo. Ou seja, eu tenho várias portas de entrada para você se tornar, para você trabalhar na instituição. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, já tem uma natureza de carreira única. Por quê? O chefe meu, o chefe da minha delegacia, ele entrou pela mesma porta do que eu, pelo mesmo concurso. O superintendente entrou pelo mesmo concurso. Ou seja, aquela pessoa que hoje tem uma parte, tem uma situação de autoridade, e tem um poder hierárquico, né, sobre o seu controle, amanhã ela vai estar trabalhando comigo. Isso traz uma certa harmonia, né, um certo respeito, porque nós somos todos iguais. E na Polícia Legislativa Federal, mais ainda, né? Mais ainda. Isso é mais forte ainda, porque ela é uma polícia de ciclo completo e ainda de carreira única, né? Isso traz, para quem conhece, sabe que isso é muito importante, é muito relevante e é muito considerado pelas pessoas, né? Assim, para quem trabalha em segurança pública. E olha só que legal, ser Polícia Legislativa Federal é atuar no centro das decisões do Brasil, garantindo a segurança da Câmara dos Deputados, onde leis que mudam a vida de milhões são discutidas e votadas. Imagina, você vai trabalhar no local onde tudo acontece. Tudo está acontecendo ali. Imagina, cara, todo movimento que existe no Brasil, você tá ali perto, próximo de tudo, sabendo, vendo, vivenciando, fazendo parte da história do Brasil. E eu acho isso muito, muito bacana, mas muito bacana mesmo, né? Você tá ali, né? Viver naquele local. Beber só um gole de água, só um pouquinho. Então, olha só, que legal, né? Você tá ali naquele ambiente, é muito bom, né? E você pode fazer parte disso, você consegue fazer parte disso. Você precisa de organização, você precisa de escutar e ver as oportunidades que aparecem. E o concurso público, ele é legal porque ele é uma oportunidade para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Muito bacana, muito bom mesmo. Vamos passar aqui agora um pouco sobre isso aqui, ó, base comum dos concursos policiais. Vamos pensar um pouco nesse concurso aqui de 2014. Em 2014, a prova foram 140 questões. Dessas 140 questões, 70 eram questões da base, de uma base que cai em todos os concursos da área policial. Que base é essa? Agora eu quero te mostrar esse site aqui, ó, essa plataforma. Essa plataforma, se você quiser saber mais sobre ela, tem um link aqui embaixo. Só você clicar, você vai conhecer como ela funciona. Mas deixa eu te falar mais ou menos aqui sobre uma coisa. Existem 7 matérias, ó: português, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo, informática e raciocínio lógico matemático. Essas 7 matérias aqui, elas representam às vezes 90% do que cai nas provas, e provas assim com salários altos, provas bacanas aí, né? 90, 80, 70, 60, 50% das provas. Nesse caso ali foi 50%, né? E você precisa estudar essas matérias, você precisa priorizar essas matérias. Mesmo que você estude para um cargo específico, você precisa primeiro dominar essas 7 matérias. Porque você tem que trabalhar com o fato de que você talvez não passe nesse concurso. Mas se você estudar essas matérias aqui, você vai estar estudando para o próximo concurso também. Você está estudando para a Polícia Legislativa Federal, mas também você está estudando para a Polícia Civil do seu estado. Você também está estudando para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal,
porque é uma base comum, né? Isso cai em todas as provas, né? E não só essas questões aqui, ó, se você clicar aqui, aqui eu falo exatamente sobre cada coisa de cada matéria. Tipo assim, no direito penal, o que você tem que estudar no direito penal? O direito penal ele é dividido em três áreas. Ele tem o direito penal parte geral, aí depois tem o direito penal parte especial e tem direito penal legislação especial. Então são três áreas, né? Só de crimes aqui, ó, eu tô falando de uma infinidade de crimes. São muitos crimes, mas existem uma quantidade, alguns crimes que estão presentes, são sempre lembrados, e outros que ninguém nem sabe que é crime, né? Então você tem que saber exatamente, né, quais crimes realmente você precisa dominar. Então aqui, ó, aqui eu falo, né, do crime de homicídio, é sempre lembrado, lesão corporal, furto, roubo, extorsão, estelionato, estupro, peculato mediante erro de outrem, concussão. Então, assim, existe um miolo aqui que é sempre lembrado. Você precisa, antes de dominar as outras matérias, você precisa dominar essas matérias, né? Então, aqui você tem acesso a esse miolo de matérias, né? E aqui, ó, nós temos o edital verticalizado dinâmico. O que é um edital verticalizado? Um edital verticalizado é quando você pega o edital, né, do concurso, você pega aquelas matérias, coloca numa planilha e depois você olha, elimina as matérias que você já tem um certo domínio e as outras matérias ali, você elimina as que você tem domínio e as outras matérias ali você deixa para lá, né? Você deixa para lá não, né? Você elimina que você domina e vai priorizar as matérias que você ainda não domina, né? Isso é uma técnica muito conhecida aí, né? Quem está na área de concurso, ele trabalha com edital verticalizado, né? Você tira aquilo que você já sabe e vai focar naquilo que você não sabe ainda, né? Só que esse edital verticalizado, ele é dinâmico. Por que ele é dinâmico? Vamos supor, se eu estou aqui no direito penal e eu clico aqui, ó, tá vendo? Essas aqui são matérias que você precisa dominar, né? E a pessoa que recebe o acesso, ele recebe o acesso aqui assim, né? Ó, conteúdo a ser estudado e conteúdo concluído. Quando ele estuda aqui, ó, conceito de crime, ele estudou, ele clica aqui e coloca como estudado. Sistema penal, ele clica aqui e coloca como estudado também, né? E assim você vai evoluindo no seu conhecimento, estudando especificamente aquilo que representa maior peso nas áreas policiais, entendeu? A partir do momento, e ele é dinâmico pelo seguinte, quando você clica aqui e coloca como conteúdo concluído, você vindo aqui, ó, aqui nós temos os editais iminentes, né, que estão para sair. Um deles é a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Você clicar aqui, você marcando lá, é um salário muito bom também, ó, começando de 8, 9 mil reais, indo a 18 mil reais, né, salário final, né. E quando você marca ali, ó, vamos supor, o direito penal, você marcou lá, fica registrado que você já domina essa matéria. Então, ele é dinâmico porque quando eu olho aqui, caramba, eu já estou dominando esse tanto de coisa, eu vou fazer esse concurso. Falta estudar aqui, ó, concurso de pessoas. Aí eu clico aqui, ó, eu estudo participação e clico aqui como um conteúdo concluído, né? Estudando sempre por questões de concurso. E quando eu clico ali, ele é registrado em toda a base do seu conhecimento, entendeu? Ou no próximo concurso que cair essa matéria, já vai estar marcado como conteúdo concluído, né? Então você vai controlando assim o que você já sabe e aonde você deve priorizar os seus estudos, né? Assim você tem um controle muito bom e vai ter acesso a várias oportunidades aqui. Mas aqui a gente está falando, ó, da Polícia Legislativa do Senado, né? Que são, ó, concurso eminente, agente de Polícia Legislativa, que é aquelas 140 questões. Aqui, ó, que eu tô falando. Você clicou lá, olha, tá marcado, eu já estudei isso aqui, redação oficial tem que estudar e tal.
daquelas 140 questões, você vai ter estudado português. E português tinha um peso muito diferente. Ele varia o dobro de ponto do que as outras questões. Então, imagina, você chegar no concurso público, enquanto o seu concorrente vai estar começando lá do zero, você vai estar ali já dominando muita matéria, né? E outra coisa, você não precisa, você não tem necessidade de ter formação em direito. Vou te falar por quê. O que cai em direito é muito simples, e nessa base aqui é tudo focado em questões de concurso. Porque você vai direto no ponto ali em que você tem dificuldade, né? E o que cai mesmo, né? Você fazendo questões de concurso, aqui, ó, vamos supor que você está estudando e você se depara com uma questão que você não sabe. Rapaz, eu não sei essa questão. Então, você vai, aqui tem uma ferramenta, eu vou selecionar essa questão aqui, vamos supor que eu não saiba dela. Copio aqui. Tem uma ferramenta aqui, ó, são professores de IA, né? Preparados para te ensinar o direito. Por quê? Porque, assim, o direito, ele parece que é a parte mais difícil, mas é muito simples. É muita legislação mesmo, né? É muito uma base de conceitos, conhecimento de conceitos simples. Você clicando aqui, ó, professor IA de Direito Penal, você clicando aqui, você tem acesso a um professor especializado para te ensinar as questões, né? Essa questão que eu copiei aqui, eu colo aqui, ó, copiei, colei e aperto Enter. Neste momento, olha só, você tem acesso a um conteúdo especial, né? Eu sempre falo, sempre mostro esse aparelhinho aqui, ó, que é um videogame da Dynacon, que eu comprei isso aqui em 2008. 2008 eu comprei isso aqui, mais ou menos 2008, e eu usava, na minha época, as tecnologias eram outras, não tinha nada, né? Não tinha o canal do YouTube para alguém te ensinar alguma coisa desse tipo, né? Então a gente inventava, né? Tinha apostilas e eu tinha isso aqui, eu pedia para gravar as aulas e depois eu revia as aulas, né? E a gente comprava livros de questões de concurso e tal. Esse site que concurso estava no início de tudo. Ele era chamado por extenso, né? Era www.questõesdeconcurso, tudo por extenso.com.br. E agora você tem esse site bem famoso, né? Mas o que tem mais novo hoje em relação à tecnologia é a questão da inteligência artificial. E essa inteligência, ela é treinada, esse professor é treinado para isso. Olha só, ele vai explicar a questão para você, ele vai falar como a legislação, né, cobra isso aí. Isso é o ChatGPT não pago, tá? Ele vai te passar uma base doutrinária, ou seja, quais os conceitos você precisa dominar de autores que são sempre lembrados nas provas de concurso público. E ele vai te passar uma explicação aqui também, né, do que você precisa saber. Ele vai falar qual alternativa é a correta. Ele vai passar opções de flashcards, que é uma técnica de estudo aí. Você pode estudar, né? Tem AnkiWeb, um sistema muito bacana, você pode pesquisar na internet. E os assuntos que você precisa dominar, né? Olha só. Então você precisa estudar para você passar em um concurso público. É preciso se estudar com técnica, com inteligência, com ferramentas, né? E não são ferramentas caras, entendeu? As pessoas, se você pensar na Polícia Legislativa da forma tradicional, você não consegue passar. Você não vai conseguir, porque qual que é a forma tradicional? É você comprar 1 trilhão de livros, que você não vai conseguir ler direito, se você ler, você não vai assimilar aquilo lá, entendeu? Comprar 1 trilhão de cursos, entendeu? Que você não vai ter nem tempo para assistir os cursos e nem sabe como assistir, nem ensina como você deve assistir aquele curso. Então, 1 trilhão de cursos com 1 trilhão de livros com um tiquinho assim de tempo e uma capacidade de concentração, de assimilação lá embaixo. Então, você precisa de duas coisas. Se você quiser passar, não só no concurso da Polícia Legislativa Federal, mas qualquer concurso da área policial, você precisa de duas coisas. Primeiro, entender que você tem que estudar por questões de concurso público. Você vai precisar de questões para resolver questões. E outra coisa é criar uma base de forma antecipada. Se você esperar
E para criar uma base antecipada, você tem que saber quais matérias. Está aqui quais as matérias. Você pode até anotar aí ou assistir os conteúdos, porque eu vou criar conteúdos sobre cada uma dessas matérias. O que é importante em cada uma dessas matérias. Mas fato é que você precisa de uma certa organização. Você precisa saber o que você já sabe, ter domínio, né? Eu já domino essa matéria, essa aqui eu não domino. Ou seja, uma organização, estudar o que mais cai e se preparar para qualquer oportunidade. Porque, assim, essa é uma grande oportunidade, mas pode ser que você tente e não passe, entendeu? Mas não é a única. A Polícia Federal não é a única. A Polícia Rodoviária não é a única. Se você priorizar essas matérias, olha, daqui até sair a prova do concurso é 6, 7 meses, mais ou menos. 6, 7 meses vai sair essa prova. Em 6, 7 meses, você consegue ajustar um certo nível de conhecimento, mas você não consegue estudar tudo com 6, 7 meses, de forma que você seja capaz de fazer. Mas se você estuda, dá prioridade àquilo que é comum, se você não passar nessa questão, você já está se preparando para uma outra questão, desde que você faça isso com inteligência, né? Vamos lá. Prova DEPOL 2022 do Senado. Foram 70 questões e 30 questões eram dessa base comum. Então, uma prova mais ou menos 50% estatisticamente vai ser isso aí, né? Se você olhar aqui, ó, histórico de editais dentro do Paraná, da Polícia, ó, Polícia Legislativa do Senado. Você clicando aqui, você vai ter acesso àquela mesma planilha, né? Em que você vai saber o que vai priorizar o que você não sabe e vai olhar a questão aí que você já sabe, você vai eliminar que você já sabe. Você vai chegar em uma outra condição. Então, deixa eu ver aqui, porque a internet aqui não tá muito legal, mas agora foi, tá aqui, né? Ó, Polícia Legislativa do Senado, da mesma forma, né? As questões aqui, ó, de português que caíram, olha, você vai chegar já com domínio, olha só, são várias questões, aqui tem 1, 3, 4 questões, 5, 6 questões de 70, quase 10% você já sabe, né? De português, aí tem todo o histórico aqui, né? Então você consegue controlar, né? E você precisa criar essa base de conhecimento. Então é muito simples. Outra coisa, estudar em grupo é muito importante. Você chamar um colega para estudar, chama um colega para estudar junto com você. Chama um colega, você, cara, vamos começar a estudar para ser policial. Então, e se você não tiver nenhum amigo, não conhece ninguém, saiba que aqui tem, não sei se você reparou, mas aqui, ó, tem um grupo de WhatsApp. É só você aqui, ó, se identificar, coloca seu nome, seu e-mail, um número de WhatsApp, clica aqui, você vai ser direcionado a um grupo de WhatsApp, porque assim você estuda em grupo, né? Aqui você tem acesso também ao edital, né? Se você quiser baixar o edital, tá aqui, ó, de 2014, para você conhecer mais ou menos sobre o concurso, né? Tem o link aqui. Então essa página aqui tem algumas questões, tem esse mesmo vídeo aqui, né? Que vou colocar outra capa e tal, mas tem o salário, tem aqui o que faz mais ou menos a Polícia Legislativa. Esse link aqui, ó, agora eu tentei entrar, né? Aquela hora deu um erro, mas é o site que tem falou mais sobre a Polícia Legislativa, né? Federal, mas parece estar quebrado, deve ter muita gente acessando esse site aí, por isso que ele não está entrando. Mas não é questão do link, né? É questão do site mesmo, né? Que ele tá demorando, porque provavelmente muita gente tá querendo aproveitar essa oportunidade, né? E você também pode ser uma dessas pessoas. Então, é isso aí. O vídeo tem esse objetivo, né? Ter o seu like, compartilha, né? Se inscreva aí no canal para ter acesso a mais informações de oportunidades, né? E de forma que você vai... Aqui nós ensinamos as pessoas a passarem em concurso público antes mesmo do edital ser lançado. Então, a intenção é essa aí. Então, um grande abraço e bons estudos.